Oi, bem-vindos de volta ao canal Simplesmente Poliana. E hoje a gente está aqui com uma convidada muito especial, Estela Marjorie. E hoje a gente está com um tema bem bacana que é o seguinte: como comprar um apartamento sem ter R$ 1 no bolso? É o que a Estela conseguiu fazer e ela está aqui para contar para a gente, né? Então, a minha primeira pergunta para você é: como é que você fez isso? Bom, teve uma dose de loucura, não de loucura, mas de coragem, né? De resolver arriscar. Porque não é uma decisão que a gente toma do dia para a noite, né? É uma decisão, assim, uma das mais importantes que a gente vai ter na vida, né? O maior investimento, né? Digamos assim. Mas pensei bastante, né? Nos prós, nos contras, no que tinha para o que eu tinha a ganhar, o que eu poderia ter a perder e aquela dose de coragem de resolver se arriscar mesmo. Muita coragem, viu? E me conta assim, é uma decisão que você se arrepende ou é uma decisão que você tomou muito consciente e que você já está colhendo os frutos? Como é que tá, assim, para você essa decisão hoje? Foi quando essa decisão? Foi agora em 2023? Sim, sim, foi. Eu já estava com esse pensamento desde o início do ano, assim, em fevereiro, né? Eu precisei tomar algumas atitudes nesse sentido, só que ainda parecia muito distante. Mas quando eu concretizei a compra foi em maio. Então, foi muito rápido, né? Porque até no início do ano, quando eu estava fazendo ali os meus planos, ainda era muito distante. Era muito distante para mim, não conseguia visualizar. Para mim, era uma meta para daqui a alguns anos. Então, foi bem rápido. E hoje você se arrepende ou não? Tá feliz com a Não, decisão? não, de forma alguma. Assim, acertei muito Que e tô maravilha. ansiosa. Mas eu queria, assim, que você explicasse, né, para quem está assistindo a gente, você tomou essa decisão, quero comprar um apartamento. Como é que era a sua realidade, né? Hoje você mora de aluguel? Sim, sim. Eu moro de aluguel há 10 anos, né? Então, começando a refletir, eu precisava mudar de casa daqui onde eu tô. E aí eu comecei a procurar, né, outros imóveis, outras casas, e o preço do aluguel estava muito alto, de um preço de um aluguel que eu não conseguiria pagar, sabe? E aí junta toda essa questão de que a gente está pagando aluguel, é algo que a gente está usufruindo ali, mas não tem nada no futuro, né? Então começa a vir alguns pensamentos nesse sentido, e aí tudo que eu estava procurando estava muito alto, e eu comecei a fazer algumas simulações de imóvel, né, para ver o que daria certo, né? Para não precisar envolver todos os gastos com uma mudança, com um contrato novo, que eu precisaria ficar pelo menos um ano na casa, precisaria de fiador. Toda essa burocracia de um aluguel eu não estava disposta a passar no momento. Então, aí que eu comecei a procurar outras possibilidades, é, principalmente pelo preço, né, da parcela no financiamento, que estava ali semelhante ao que eu pagaria no aluguel, né? Até mais baixo do que eu pagaria no aluguel. Então foi um ótimo negócio, falando agora da parte financeira, né? Já que você entrou nesse tema aí. Porque assim, hoje em dia, né, eu fui fazendo as porcentagens. O que eu pago de aluguel, porque meu primo mora comigo, então ele divide, né? Eu divido o aluguel, então fica mais barato. Só que a partir do momento que eu mudar, eu vou ter todos esses gastos só para mim. Então, além de aumentar, vai ser só para mim. Então, se hoje eu tá em torno de 25% da minha renda só para o aluguel, quando eu mudar, eu vou estar pagando o financiamento, a entrada e o condomínio, porque é um apartamento. Então, isso vai estar em torno de 60% da minha renda, só nisso, né? Então, eu fiz aqui umas contas que eu preciso aumentar em pelo menos 30% a minha renda.
E hoje você tem renda fixa? Tenho, Tem renda fixa. Porque para quem tenho. tem renda variável, que é só empreendedor, né? Essa questão é talvez ainda mais complicada de ser feita, né? Então, hoje, com a renda fixa que você tem, você já calculou que você vai precisar aumentar esse valor. Você saber o quanto você precisa aumentar é ótimo, né? Porque você já tem para onde ir. E quando a gente fala de renda extra, é importante também a gente falar que existem estratégias, né? Que você fazendo renda extra aí, né? Você pode até quitar mais cedo, né? Você pode amortizar as suas parcelas. Você já está fazendo esses cálculos pensando nisso? Sim, sim, é uma possibilidade, né? Porque quando a gente vai financiar, né? Financiei em 420 vezes, dão 35 anos, né? Eu não quero ficar 35 anos, não quero e não preciso, né, desse tempo todo para pagar. Então, já estou considerando as possibilidades de amortização para reduzir ao máximo, né? Quando a gente faz ali a simulação, a diferença é muito grande, né? Porque grande parte da parcela que a gente paga é de juros. Então, vale a pena se esforçar mais nesse início, né? Fazer o máximo de renda extra, investir ao máximo para conseguir quitar em menos tempo, não precisar ficar com essa dívida aí por tantos anos, né? Com certeza é uma ótima estratégia financeira, né? Eu acho que eu sempre defendo aqui, enquanto educadora financeira, que a gente tem que viver com o menor número de parcelas possível, porque a gente, quanto mais salário, quanto mais renda a gente tem na nossa mão para administrar todos os meses, fica mais fácil organizar a nossa renda. Quando a gente já começa o mês com parte da renda comprometida, fica mais difícil, a gente tem menos, né, por onde trabalhar ali, por onde se organizar. Então, com certeza, amortizar, né? Pagar menos juros, né? Que eu acho que é o que todo mundo quer. Eu sei que o brasileiro ama uma parcelinha. Não sei se você ama. Você gosta de uma parcela? Ai, não, não. Eu também Assim, odeio uma sempre que parcela. possível, eu prefiro pagar e esquecer. Eu prefiro também sempre quitar o máximo de coisas que eu consigo, comprar tudo que eu consigo à vista, para não ter que nos outros meses ficar me preocupando com um produto ou algum serviço, né, que eu já adquiri, que eu já usufruí. Então, eu acho que é muito legal a gente usar essas estratégias de amortização. Tem vários vídeos aqui no YouTube que falam sobre esse assunto, né? Mas eu acho que o que eu mais ouço falar que compensa é você amortizar pelo valor. Não sei se você já pesquisou, do que pelas parcelas. Então, o que eu vejo muita gente falar é que compensa, porque o valor que você paga é o valor sem juros, né? Quando você vai amortizando, né? De trás para frente. Então, acaba sempre compensando você amortizar pelo valor, que você quita várias parcelas com o valor de uma parcela. Então, é algo que vale a pena a gente pesquisar e se informar para pagar o menor valor possível, né? Você chegou a comprar o imóvel na planta ou você vai pegar ele pronto? Ele está em fase de construção, em fase final de construção. Então, já está quase pronto. Por conta disso, né, ele teve um valor um pouco mais alto do que se eu tivesse comprado ele na planta, mas aí eu teria que esperar alguns anos para ficar pronto. Entendi. E aí, nessas condições, né, você comprando ele, aí você conseguiu adaptar para você continuar na casa que você está agora, e a sua próxima mudança já ser uma mudança, se você quiser, né, definitiva. Então, Sim, que maravilha. E outra coisa que eu queria entender, você falou que fez uma simulação de financiamento, você contou com algum programa do governo, alguma dica aí para quem está em casa também, né? De que forma que você pode fazer essa simulação para saber se compensa, né? Para saber quanto você está pagando de aluguel e como ficaria no financiamento. Você fez essa simulação pelo site, por algum site do governo? Você teve algum financiamento, algum incentivo? sim, foi pelo Minha Casa Minha Vida, né? Eu fiz primeiro pelo site. Eu já tinha feito algumas vezes, né, em outras oportunidades, e aí eu nunca tinha dado certo. Então, eu fiz novamente pelo site, mas aí eu optei por procurar algum corretor que me auxiliasse, né? Principalmente para eu saber os imóveis que tinham disponíveis, né? A localização, como que estariam em fase de construção, os valores. Então, eu quis algo mais certo, né? Porque a gente consegue fazer a simulação pelo valor.
né? Mas com o corretor a gente consegue ver melhor quais são os imóveis e tudo mais. Esse corretor, ele tem algum custo? Como que você contactou esse corretor? Não, não, eu encontrei a partir de anúncios no Facebook mesmo, né? Cheguei a falar com alguns, a procurar alguns, e não tem nenhum custo, né? Auxilia muito a gente, tirando dúvidas, né? Mostrando, porque senão a gente não. É muito difícil comprar um imóvel diretamente, né? Sem essa ponte do corretor. Ou direto na construtora também, né? Tem essa possibilidade. Entendi. E agora vamos falar de números. Uhum. Me conta uma coisa. É, do que nessa fase agora, né, é um apartamento, né, que ele ainda não foi entregue, você está pagando aluguel e está pagando os custos iniciais, né, que são, como é o nome, dos custos que você está pagando, custo de obra, né? Isso. E nessa fase, como é que você está controlando, né? Porque antes você tinha só o aluguel e agora você está tendo essas duas despesas para serem pagas até o apartamento ser entregue. Como é que você está se organizando? Sim, ai, é uma fase que ela é muito difícil, precisa ter muito controle. Porque, igual você falou, além do aluguel, né, que já era um custo fixo que eu tinha ali todo mês, agora eu tenho uma parte da entrada, porque o financiamento, eu consegui financiar 80% do valor do imóvel. Os outros 20% eu precisei deixar na parte da entrada, né? A gente tem que dar essa entrada para a construtora. Mas aí depois a gente pode falar só sobre essa parte da entrada. Mas aí tem a parcela da entrada, tem os juros de obra, né? Que é um valor que ele vem todo mês, enquanto o imóvel estiver em fase de construção, esse valor ele vem sendo cobrado. Ele vai aumentando de acordo com a evolução da obra. Então, no começo ele é bem baixo, e aí, à medida que vai chegando na fase de acabamento, que é a fase que eu estou agora, ele vai aumentando. Uma coisa que na hora de comprar, os corretores, o pessoal da Caixa, eles falam que esses juros ele não ultrapassa o valor da parcela. Só que ultrapassa sim, né? Eles falam isso, eu acredito que é para a gente não desistir, que é para a gente, né, não se assustar. Mas logo no primeiro mês eu levei um susto quando eu vi, porque ultrapassou muito o valor da parcela, era um valor que eu não estava esperando por isso. Agora diminuiu um pouquinho, mas ainda está maior que o valor da parcela. Então, é algo que tem que ser considerado, que às vezes na hora de colocar na ponta do lápis, a gente não coloca. Eu não estava contando com isso, né? Eu imaginava que eu estaria pagando agora só a entrada e o meu aluguel, né? E aí depois continuaria pagando só o financiamento. E assim que o apartamento for entregue, aí você não paga mais os juros de obra, você vai continuar pagando o Isso. valor da parcela normal. Uhum. Que aí vai compensar para você, né, em relação ao que você estava pagando de aluguel ao que você vai pagar da parcela. Mas me conta Uhum. mais sobre esse juros de obra. Ele chega a dobrar o valor da parcela ou não? Não, não aumentou. Mas nessa primeira vez, foi mais de R$ 200 do De valor da diferença. parcela. Uhum. Muita diferença. Agora ele tá ali quase igual, Então sabe? Uns R$ 50, mas é um valor alto. é algo para ficar atento, né? Que para se planejar, né? Para quem está querendo comprar um Sim, apartamento, planejar que pode ser que ultrapasse o valor da parcela nessa fase final, como você falou, né? é que ele não abate do financiamento. Então, se eu tenho 420 parcelas, essas que eu já paguei, foram três, não abatem, né? Os juros é só um juros mesmo, não muda o valor do financiamento. E isso está de acordo com o contrato, essa, essa, Sim, essa questão do juros de obra. Você sim. vai pagar essa parte do juros de obra que você pegou já mais no final, né? Você não chegou a comprar
planta, né? Você entrou nessa fase final. Só um adendo que quem comprou na planta, né, já está pagando há 2, 3 anos esses juros, e agora eles estão pagando o mesmo valor. Então, se você compra na planta, vai ser mais barato, mas vai ter um valor bem alto que você vai pagar ali só de juros. E eu não sabia disso. Agora vamos falar da entrada, né? Que é o mais curioso, né? Quando você me contou, comprei um apartamento sem R$ 1 no bolso. Eu falei, ah, como assim? Como você fez isso? E como é que funcionou isso? Porque você estava explicando, né, que o financiamento ele só cobre até 80% do valor do imóvel, né? Então, sem R$ 1 no bolso, mas o que aconteceu com esses 20%? Sim, sim. Na entrada, a gente pode abater uma parte do FGTS se tiver mais de, se eu não me engano, 3 anos de contribuição. Eu não tinha, né? Então, isso, mas para quem tem, pode usar esse valor que ajuda bastante. No meu caso, eu consegui um financiamento direto com a construtora, né? Essas construtoras maiores, eles têm mais condições de parcelamento, de financiamento. Eu cheguei a procurar em outras construtoras menores, mas a entrada não era tão facilitada, sabe? Precisava dar um sinal, precisava pagar muito ali na hora, coisa que eu não tinha. Então, nessa construtora, eu fiz direto pela MRV. Então, eles fazem um financiamento, né, dessa parte da entrada. Então, eles conseguem financiar em até 5 anos esse valor, né? Então, são 60 parcelas e não precisa da entrada, financia 100%. Então, o que facilitou muito. É claro que se tiver uma parte para dar um sinal, pode dar também, porque aí diminui o valor da parcela, né? É importante considerar que você vai ficar 5 anos pagando esse valor da entrada, mais a parcela do financiamento. Então, tem que pôr na ponta do lápis também. É, para quem não tem, então, esse valor da entrada, são dois financiamentos, né? E outra curiosidade que eu tenho, hoje você tem 28 anos, 29. 29. Hoje você tem 29 anos. É, é uma idade aí que você ainda está se desenvolvendo, né, profissionalmente, você não tem filhos, e essa decisão de comprar um lugar seu, você acha que isso te limita geograficamente ou não? Por um lado, sim, sabe? Por um lado, porque comprar um imóvel é uma decisão muito séria para mim, né? Eu adiei por muito tempo, porque, como, igual você falou, eu não tenho família, né? Não tenho filho, não sou casada, então é uma decisão individual que eu estou tomando agora, mas que vai ter um impacto ali a longo prazo, né? Quando eu for constituir uma família, talvez o apartamento não se encaixe na minha vida. Da mesma forma, se eu conseguir algum emprego em outra cidade, eu pensava em tudo isso. Mas é importante também considerar que é um investimento, né? Que um imóvel eu posso alugar ele futuramente, né? Caso eu precise, não preciso ficar presa nele daqui 30 anos, né? Só quando terminar de pagar que eu vou viver a minha vida. Sim, mas é bom saber que você pesou essa questão também, né? Que eu acho que hoje em dia está mais evidente, né? Hoje em dia, cada vez mais os jovens adultos estão pesando isso, né? Não é só mais a questão de compensa ou não financeiramente comprar um imóvel ou alugar. É óbvio que isso tem que ser levado em consideração, né? Se compensa ou não financeiramente para você aí, você já chegou a colocar na ponta do lápis, então a questão da educação financeira tá ok, porque você chegou a ver que vai compensar, né? Tanto a médio prazo quanto a longo prazo, talvez não a curto prazo, né? Agora que você está pagando ainda os juros de obra, mas é algo bem temporário, né? Em quantos meses está previsto para te entregarem? Em novembro. Ainda esse ano, então, assim, são poucos meses, né? Que você vai pagar os custos Sim, de obra.
Então, assim, a decisão financeira você já colocou no lápis, mas hoje em dia várias coisas, né, são colocadas em pauta, né, na hora de comprar ou não imóvel. Tem a questão geográfica, né, de poder expandir, né, seus horizontes, mas, como você mesmo disse, tem a questão também de ser um investimento, né, que é importante a gente levar em consideração. E o que mais você pesou na hora de decidir comprar ou não imóvel, além da parte financeira, geográfica, liberdade, o que te veio? Olha, eu me vi muito no futuro, sabe? Como eu tô há muito tempo morando de aluguel, parei para olhar para trás e, assim, é um dinheiro que eu vi no momento, mas que hoje eu não vejo mais. E também aquela sensação de instabilidade, de, por exemplo, o dono da casa, ele pode pedir essa casa aqui a qualquer momento, e aí eu tenho que sair e eu que me vire, entendeu? Essa sensação que foi a maior motivação para eu tomar uma decisão definitiva, né? Que em qualquer outro lugar que eu fosse estar, eu estaria sujeita a isso, né? E também todas as questões de deixar a casa do meu jeito, pensar em, por exemplo, móveis planejados um dia, essas coisas de deixar a casa com a nossa cara, de se sentir ali pertencente ao lugar e algo para o futuro mesmo, para construir ali o meu futuro. Eu quero fazer uma pergunta. Ah, sim. Porque, assim, eu via muitos vídeos, né, no YouTube desses educadores financeiros grandes, né, e todos falam que imóvel não é investimento, que não compensava, que era melhor alugar, e isso acabou entrando na minha cabeça por muito tempo, né? É, e aí eu queria saber a sua opinião sobre isso. Você acha que vale a pena investir em imóvel, se o imóvel é um investimento ou se não é? Eu acredito que não existe verdade universal. Nem tudo que se aplica para você vai se aplicar para mim. E eu acho que quando a gente fala em comprar um imóvel, a gente tem que levar em consideração diversos fatores, né? Como, por exemplo, a vida que você leva, se você quer ou não se manter nessa cidade, quanto tempo você vai levar para pagar esse imóvel, né? Você tem organização financeira para pagar esse imóvel? Vai compensar se você já está pagando aluguel ou não, né? Vai compensar para você financeiramente? Então, eu acho que são várias perguntas a serem feitas e que são muito individuais e que não dá para ter uma única verdade de se você é solteira, sem filhos e mora no interior de Minas, vai compensar. Depende. Depende se você tem família, de onde você está, se você está perto da sua família, se você quer se estabelecer nessa cidade, ou como você falou, às vezes você nem quer, mas é algo que já vai compensar financeiramente para você. No seu caso, por exemplo, de acordo com o que a gente vem conversando aqui, eu sinto que foi, está sendo e será um investimento para você. Mas cada caso é único. E eu sinto que o educador financeiro, ele tem que olhar todo esse mundo, né, que a pessoa está inserida. Não dá para falar que compensa ou não, cada caso é um caso. E é para isso que a gente está aí, né? Para atender as pessoas. Então, se tiver alguma dúvida, entre em contato com o educador financeiro. Pode ser comigo, pode ser com o educador financeiro mais perto de você, que você tem intimidade, que você confia. Mas é importante avaliar tudo. Não dá para ter uma verdade universal. E eu sempre digo, né? Tem esses educadores financeiros que defendem, né, que a gente precisa investir em fundos imobiliários de papel, que vão compensar mais do que você ter um imóvel. Isso depende do perfil também da pessoa. Cada pessoa tem um perfil financeiro. Tem gente que não consegue guardar dinheiro, não consegue investir dinheiro. Se ela não tiver uma parcela ali para quitar, ela não vai guardar o dinheiro, ela vai gastar. Para essa pessoa, às vezes compensa ela comprar um imóvel, porque é a única forma que ela vai ter de investir aquele dinheiro, porque ela vai ter uma parcela que ela vai precisar se comprometer. Então, eu acho que tem muito do perfil financeiro também, não dá para a gente falar de uma forma geral, e eu não costumo acreditar em quem fala de forma muito generalista. A vida é muito individual, a vida financeira de cada um, né?
é muito individual para a gente analisar de uma forma tão geral assim. E Estela, agora para a gente finalizar, você tem alguma dica aí para quem está querendo comprar um imóvel e também não tem nenhum real no bolso? Olha, a minha dica é procure saber, procure se informar, faça simulações, porque das primeiras vezes que eu tinha feito, me parecia muito distante, sabe? Quando eu via o valor da entrada, parecia muito distante, mas essas regras, esse valor do financiamento, isso costuma mudar muito, né? Então, agora teve umas novas regras também do governo, então. É possível, né? Eu achava que ainda era distante, mas eu vi que é possível. E eu só descobri isso porque eu fui atrás. E eu arrisquei a procurar saber sobre algo sem ter nada, né? Então, é só dar o primeiro passo. E aí depois a gente consegue calcular, né? Ver o que está dentro do orçamento, o que é possível, o que não é. E se vê que não é possível ainda, né, traçar aquele plano do que precisa ser feito para que isso se concretize. Exatamente, porque como você falou, não é só fazer o planejamento, né? Você fez o planejamento, viu o que precisa ser feito, teve a coragem de realizar, né? E vai fazer o que precisa ser feito. Então, assim, meus parabéns por ter tomado essa decisão. Agradeço muito pela sua presença aqui no canal. Peço para que, se você gostou, quer ver mais da Estela aqui no canal, deixe seu like, comenta aqui embaixo. E até o próximo vídeo. Deixe seu like.